Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos mais uma vez, direto dos estúdios da Rádio CT, para apresentar o Clique Jornal. A Rádio CT é a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E é uma rádio de ciência e tecnologia e é uma web rádio comandada por um sindicato para dar vez e voz a tantas entidades que muitas vezes não são representadas no meio social e comunicação também. Bem, conosco hoje, e hoje um dia muito especial para se debater, para se dizer, para se falar sobre a abolição da escravatura, que foi exatamente numa data de hoje, em 13 de maio. A Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, e de lá para cá há controvérsias. Houve a abolição da escravatura, é o que o senhor e a senhora vai poder acompanhar hoje com Claudinei Correia. Claudinei Correia, ele é formado em gestão de recursos humanos, é especialista em políticas afirmativas e culturais e é caldeireiro de profissão. O Claudinei Correia é um dos diretores da Afronorte, aprovado nos concursos públicos da Fundação Casa em 2002, educador social do CONDEP, ouvidor público em 2003, em 2013 e ganhador do PROAC de Cultura 2008. É um documentário da Etnovale. Ney Correia, muito boa tarde para você neste 13 de maio. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos aqui no estúdio, boa tarde especial aos ouvintes, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez nessa rádio extremamente qualificada. Claudinei Correia, 13 de maio é o dia da abolição da escravatura no Brasil. Muitos de nós, os brasileiros, não acompanhou ainda, tem apenas pela história de que havia escravos no Brasil e que foi abolido pela Lei Áurea. Agora, definitivamente, houve a abolição ou houve uma configuração de abolição no Brasil, em especial ao povo da raça negra? Na verdade, Paulo Silva, o 13 de maio de 1888, ele foi talvez a lei mais importante sobre a questão racial no Brasil, né? Porque se tratou da oficialização da liberdade. Mas o que está por trás da liberdade? Os direitos. E não houve sequência. Temos que analisar que em 13 de maio de 1888, apenas 5% dos afrodescendentes daquela época eram mantidos como escravos. Então, dentro de uma simplicidade, o Estado colonial brasileiro decreta a liberdade, mas ele não dá políticas públicas, ele não constrói, a colônia brasileira da época não constrói ações após esse episódio. E, muito pelo contrário, se cria algumas políticas de época para retalhar um suposto desenvolvimento daqueles negros que se enquadravam naquele percentual de 95% já aforreados. E aí nós temos a lei do ocioso. O que é a lei do ocioso? Ela é de julho de 1888. É uma lei que decreta prisão, cadeia, para todo brasileiro que estivesse na rua após as 20 horas. Bom, então, 13 de maio de 1888, a Lei Áurea liberta. E em julho de 1888, ser bem preciso, dia 17 de julho de 1888, 60 dias depois, se cria a Lei do Ocioso, que coloca na cadeia todo brasileiro que estivesse na rua
após as 20 horas. Todo brasileiro. Sim, mas quem que era o brasileiro da época que foi solto sem direito a casa, documento, herança? Os negros. Os negros. Então, automaticamente, se você analisar, em 2 meses pós, existia uma grande concentração de afrodescendentes nas ruas. E segundo a história, é aí que começa o grande movimento pelos primeiros moradores de rua no Brasil, que são os negros, por uma política de Estado colonial que até os dias de hoje existe. Né? Nós estamos aqui há 128 anos, depois da Lei Áurea, discutindo um assunto que já deveria ter sido superado. Nós temos hoje, dentro do Estado de Direito brasileiro, a participação do negro é quase que minoritária. Nós não temos, se você analisar friamente, por exemplo, Paulo, hoje nós temos aí na linha, só uma reflexão, nós temos hoje dentro da sociedade brasileira os stand-ups. O Danilo Gentili, por exemplo, que é um ícone dessa nova juventude, de comediantes e apresentadores, é o menino que talvez conseguiu desbancar Jô Soares. Né? No talk show. Verdade. Ele deu uma declaração antes de ontem dizendo que ele achava que a senadora era a tiazinha do café, porque a senadora era negra. Que incrível. Agora, isso aconteceu antes de ontem. Nós temos ainda profundos requisitos de racismo no Brasil. Nós temos hoje na sociedade brasileira, Paulo... Claudinei, mas tem uma vacância aqui na história, eu já volto nessa questão do Danilo Gentili, é porque o Brasil, a libertação foi no dia 13 de maio de 1888. No dia 17 de julho de 88, houve a lei do ocioso. Mas e a Guerra do Paraguai? Ela não terminou 18 anos antes? Sim, mas quem foram os soldados que foram na frente em compra da sua liberdade? Na Guerra do Paraguai, quem foi na frente? Isso 18 anos antes. Sim, quem foi? Os negros que foram lutar na 1870. Guerra. Em 1870, quando ela terminou. Quem foram os negros que estavam na frente da Guerra do Paraguai? Eu que te pergunto. Os afrodescendentes, todos os negros que eles tinham. Nós tivemos 7 grandes atos, Paulo, no Brasil, de 1454 até 1888, que construíram a marginalização do povo negro brasileiro. Entre esses grandes 7 atos, se destaca-se a Bulas de Papal, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela autorizava o sequestro dos afrodescendentes, né, e ela tinha um percentual de 30% para cada negro que era comercializado da África para a América. E nós tivemos também 7 atos oficiais que decretaram a marginalização do povo negro no Brasil. E nós tivemos entre esses 7 atos a Guerra do Paraguai, onde se iludiu o homem negro sob a ideia dele comprar a sua liberdade e com um propósito de vitória do Brasil. Mas houve um genocídio, um massacre total, né? Mas a bula de Papal, isso já foi no início, lá em 1537. Sim, 1454 para alguns e 1537 até 1888. Ou seja, nós tivemos aí 350 anos, 388 anos de construção de políticas de Estado colonial para defragar a desigualdade. Para você se ter uma ideia, depois de 1888, Paulo, nós só tivemos uma outra grande lei de impacto nacional em 1951, que é a lei Afonso Arinos do deputado Carlos Alberto de Oliveira, a famosa Lei Caol. Ok. Nós só tivemos essa lei, ou seja, praticamente 70 anos, né, 63 anos após a Lei Áurea, que nós tivemos uma lei que dava garantia à população negra. E aí nós estamos falando da metade da população negra, nós não estamos falando do percentual de 3%, como as outras etnias que residem no Brasil. Nós estamos falando de, historicamente, de 50% dessa população negra. E isso dura até os dias atuais. Recentemente nós tivemos a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma política de Estado, mas que, infelizmente, o Estatuto da Igualdade Racial ela não é cumprida pelos municípios. Esse estatuto é baseado na Lei Caol?
ele é aprimorado, né? Ele é baseado num coletivos de leis, entre elas a Lei CAOS, restabelecido pelos os indicadores de pesquisas do IBGE, né, sobre a diferenciação, e foi construído uma série de prioridades de acordo com o Tratado de Quioto e o Acordo de Durban para as demandas de promoção de políticas para o negro no Brasil. E nós temos um estatuto, nós temos um plano nacional da igualdade racial também na sociedade brasileira. O Estado de São Paulo, nós temos um plano estadual de desenvolvimento da população afro-paulistana e paulistanos. E os municípios... Ô Ney, mas, por exemplo, você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Osasco. Lá na Grande São Paulo. Sim, meu pai nasceu na cidade num quilombo chamado Quilombo do Jaó, na cidade de Itapeva. Eu sou filho de quilombola. Então você já é filho de quilombola. A minha mãe nasceu no Quilombo do Cerro. Quer dizer, tanto o seu pai e mãe quilombolas. São quilombolas. Sim. E os avós? A minha avó nasceu no Quilombo do Cerro, que também fica perto da cidade de Itambé. Cerro, é um quilombo em Minas Gerais. E a minha avó, por parte de pai, nasceu na República do Togo. Minha avó Isolina. Já veio... Minha avó veio do Togo para o Brasil. Negrinhas baixinhas, 1,5 m, mas boas de briga. Trazia a cultura do espiritismo, do voodoo, que é uma prática muito comum na República Dominicana, no Haiti, sabe? Cultura. É a religião... É a religião de época, né? Agora, um detalhe. E que o Edir Macedo seguiu, viu? Aí é uma questão, fogueira santa, fogo do descarrego, né? Passar pela porta do fogo, são tradições religiosas dos quilombolas. 7 correntes, todos esses cultos que a Universal implementa dentro da televisão, com todo esse aparato logístico, são de descendências de matrizes africanas. Quer dizer, feito uma nova configuração. Uma nova configuração. Ou como estamos da era da informática... Uma nova tecnologia. Um upgrade. Um upgrade. Você pega, por exemplo, um banho de descarrego. Né? O que é um banho de descarrego? Eu era garoto, eu lembro que minha avó falava assim, vamos levar essa meninada na cachoeira, porque essa meninada está muito atentada. Era um banho de descarrego na cachoeira. Hoje você tem o mesmo banho de cachoeira na Água Santa. Né? Você tem essas terminologias dentro das igrejas hoje, não só da Universal, mas de outras denominações pentecostais. Né? É uma evolução da cultura. Ô Ney, e você acredita que é por conta dessas dificuldades por qual passou o negro, porque que nem todo o movimento negro comemora o 13 de maio, e a razão seria esse tratamento que foi dispensado aos que se tornaram ex-escravos, porque naquele momento faltou criar, na época da abolição, as condições para que a população negra pudesse ter um tipo de inserção mais digna na sociedade, ô Claudinei? Não, na verdade sim, você tem razão, mas o grande up, porque o movimento de discussão racial ele adota o 20 de novembro, porque antes do 13 de maio houve grandes manifestos, grandes movimentos de libertação. Nós tivemos aí, pelo menos catalogado, mais de 10 grandes revoltas, a mais conhecida revolta das Chibatas, com João Cândido, de manifestação. Então, quando se promulga a Lei Áurea, na verdade, já existia, 95% dos negros já tinham fugido, já tinham criado os quilombos, e lembrando que os quilombos brasileiros eram comunidades alternativas, onde se vivia negros e não negros harmonicamente, que não tinha o papel do capital, do dinheiro dentro. Então, eu não acredito. E outro fator mais recente que aí... Só lembrando que a revolta da Chibata ocorreu com os negros marinheiros. Os negros marinheiros, João Cândido, o grande almirante negro. É uma delas. Nós tivemos a revolta dos malês na Bahia, nós tivemos os piquês no Mato Grosso, o Brasil teve o Quilombo Jabaquara no São Paulo, tivemos vários focos antes do 13 de maio de resistência. Na verdade, o 13 de maio, segundo a história, foi mais uma imposição da Europa pela questão de comercialização, né? Porque o Portugal ganhava as garantias
porque os outros países já tinham libertado os escravos, e o Brasil foi a última república colonista a libertar os escravos. Então, tem esse agravante também no Brasil, né? O negro brasileiro é um pouco diferenciado dos outros negros dos outros lugares do mundo, porque aqui foi o último país do mundo a se libertar do escravo. E com uma dificuldade geográfica, que nós temos um tamanho de continente. Então, por exemplo, vamos pegar o Maranhão. Vamos falar do Maranhão? O Maranhão foi o último país o Brasil. A aceitar, o último estado a aceitar a abolição. O Brasil, sim. Não, o Maranhão. Vamos pegar do Maranhão como referência. Exato. O Maranhão, nós temos uma política pública de igualdade racial de resistência. Nós temos o intelecto do negro maranhense, como durante muitos anos a população maranhense afrodescendente foram considerados os afrodescendentes mais inteligentes do Brasil. Verdade. Nós temos, por exemplo, em Alagoas, nós estamos no mesmo país. Em Alagoas, todos os grandes ícones da cultura africana são referendados com grandes estruturas. Você tem o aeroporto Dandara, você tem o aeroporto Zumbi dos Palmares, você tem Baluarte Rosa Tem a Marinho. Universidade dos Palmares também, no norte do Brasil. Tem uma universidade. E tem em São Paulo também. Mas tem aqui também. A Universidade Zumbi dos Palmares. Claudinei, 13 de maio, libertação dos escravos. Então, definitivamente, para a gente sair desse bloco e ir para o outro, após os nossos institucionais, a Lei Áurea foi uma lei obrigada, tanto pela Europa quanto pela revolta e a insatisfação do povo negro brasileiro. É isso? É isso. A Lei Áurea é resultado disso. É um resultado de luta. De luta. Não é uma benesse. E nós entendemos que após esse resultado de luta não teve reparações. Muito bem. A gente fala sobre as reparações daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com o Claudinei Correia, da Afronorte, nesse 13 de maio. Um instante, e o Claudinei Correia volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com Claudinei Correia. Claudinei Correia, que é dirigente da Afronorte, aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e fala sobre a libertação dos escravos no Brasil, as suas causas, e mostrando que não foi uma benesse do Império Brasileiro, e sim foi o cumprimento de
muitas lutas do povo negro brasileiro que acabou com a libertação, mas daí as duras penas da qual vive até hoje. Tivemos a revolta as revoltas quilombola, a revolta dos malês, né? Tivemos aquelas revoltas chibatas. Da chibata. Foram tantas as revoltas. Antes da Lei Áurea, né? Antes da Lei Áurea, para chegar à liberdade assistida. Liberdade assistida. Ney, só buscando lá atrás a questão da Guerra do Paraguai, que foi em 1870. Terminou em 1870. Tá, 1870 foi o final da Guerra do Paraguai, Exato. né? Havia uma condição para o negro, ele ir para a guerra e voltar livre. Eles voltaram, a grande maioria estão até hoje nas divisas, nas trincheiras, né? Agora, a esses não se consegue descobrir esses soldados brasileiros? Paulo, existe uma entidade... Para uma reparação? Existe uma entidade no estado de São Paulo, de ordem nacional, chamada MNU. MNU, que é o Movimento Negro Unificado. A MNU, eu era garoto, isso há uns 30 anos atrás, eu lembro que a MNU, eles tinham uma frente de discussão para reparações históricas. Mas, para você reparar, você precisa ter poder, você precisa ter comando, porque são todas políticas públicas. As diretrizes de qualquer reparação demanda de lei, de cumprimento de legalidade, demanda de autorização de espaço. E o negro, até hoje, até os dias atuais, ele não conseguiu atingir ainda esse patamar de comando. Então, você não tem reparação. Vamos pegar uma outra política reparatória que o Brasil discute na atualidade. O Brasil discute quem foram os brasileiros que foram torturados na época do militarismo. E que já estão todos recebendo. Paralelo a tudo isto, o questionamento. Na época da ditadura, os negros não lutaram? Você não vê negros sendo reparados nos catálogos. Por quê? Porque mesmo num campo da esquerda nacional, o preconceito existe. E isso demanda de você ter poder. Infelizmente, o poder executivo e o poder legislativo brasileiro, e até mesmo o poder judiciário, nós não temos representação. O primeiro chefe do judiciário brasileiro nós tivemos há 6 anos atrás, que foi quem? Joaquim Barbosa. Nós estamos falando de 128 anos de Lei Áurea. Se você analisar que o Brasil constituiu república em 1889, nós estamos falando praticamente de 120 anos, né? 127 anos de república, e nós tivemos apenas o Joaquim Barbosa no judiciário. Se você pegar no exercício do legislativo, tanto no Congresso Nacional como no Senado, a representatividade do negro é quase nula, é quase que zero. Nós temos 3 senadores afrodescendentes e 23 senadores afrodescendentes, no universo de 513 deputados federais e no universo de 81 senadores. Se você pegar os números do estado de São Paulo, nós temos 92 deputados no estado de São Paulo e deputadas, e nós temos apenas uma deputada afrodescendente. Se você pegar São José dos Campos como referência, nós temos 21 parlamentares e apenas um afrodescendente pardo. Então, Paulo, quem vai nos representar? Quem irá reivindicar essas reparações, que são demandas de lei? Aí que está o grande desafio dos movimentos. Por isso que nós temos que nos unificar. Por isso que os movimentos da cidade, São José dos Campos, precisam estar de mão dadas. Nós temos que ter na mesma mesa de negociação a Rosa Miranda, o Fabrício Camilo, o doutor Sérgio, o doutor Gilson, Neuza do Carmo, nós da Afro-Norte, sabe, o padre Dimas, padre Luiz Antônio, o pastor Benedito, pastor Valdomiro de Deus,
Nós precisamos ter todas essas pessoas, Paulo, num único bojo, num único movimento, buscando reparações. Mas enquanto você fica sendo financiado, que na verdade o poder público financia as divisões. Nós temos a vereadora A que contrata a assessora X, que é do movimento, para fazer a captação de voto, projetos de poderes. E o negro, ele é descartado do projeto de poder, porque o projeto de poder demanda de dinheiro. Né? O vil metal, quem tem dinheiro compra o voto. Então, infelizmente, os menos favorecidos eles se perdem nessa política que nós temos neoliberalista instituída no Brasil. Eu vou dar como exemplo para você, Paulo, para você ler para os seus ouvintes, um projeto de lei, olha que interessante, um projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor vereador Dilermano Dié, que é o 474, que ele é datado, Paulo, para você ter uma ideia, em 8 de novembro de 2007. Esse é o projeto do 20 de novembro? Sim, está aqui na sua mão. Projeto de lei 474 institui o dia 20 de novembro, feriado municipal em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Bom, fica instituído o dia 20 de novembro, feriado municipal, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 23 de fevereiro de 1900... dia 8 de novembro de 2007. Sim, o projeto foi apresentado, certo? E por que até hoje ele não foi aprovado? Ele passou pela Comissão de Análise e Parecer Técnico da Câmara, no número 4025, em 11 de maio de 2011. Ou seja, o projeto ficou de 2007 até 2011, 4 anos e 7 meses. Certo? Ok. Para ter um parecer técnico para o departamento jurídico da Câmara dizer que o projeto era inconstitucional, porque a cidade demanda de políticas de feriado para feriado santo. Então, São José dos Campos, só podemos ter feriado santo. Olha, diz aqui... Desculpas. Em São José dos Campos, que é uma cidade da aviação, e eu estou hoje dentro de uma rádio da tecnologia, né? Que é a rádio de CIT. De ciência e tecnologia. Então vamos dizer que todos os pensadores, os cientistas de São José dos Campos quisessem fazer uma justa homenagem aos trabalhadores que morreram em Alcântara. Sim. Vamos dizer uma questão de justiça, né? Ok. Eles não teriam o direito legal de fazer essa solicitação, porque foi um marco na história da tecnologia brasileira, muitos desses trabalhadores de São José dos Campos, porque a lei municipal só autoriza ter feriado santo. Vamos imaginar que todos nós aqui queremos decretar a morte de Santos Dumont, o patrono da aviação, que a cidade é uma cidade foi criada nos pilares da aviação, não teria um respaldo jurídico. Ou seja, essa lei aqui é inconstitucional, porque a plenária é soberana. A plenária é soberana. Mas aqui é a Comissão de Justiça e Redação que diz que a competência para legislar sobre feriados é privativo da União Federal e, mediante entendimento pacificado da jurisprudência, principalmente a jurisprudência do STF acerca dos incisos tal, a fixação de feriados, no entanto, deverá obedecer ao que dispõe a lei, a 9093, sendo que a competência do município se resume a feriados religiosos não superiores a 4, já incluída a Sexta-feira da Paixão. Então, apenas feriado religioso que o município pode decretar, Ney? De acordo com essa lei, que é obsoleta, até porque nós estamos falando de uma lei de 1967. Exata. Né? Ou seja, 39 anos. Não é isso? 49 anos atrás. Nesses últimos 49 anos, o Brasil saiu do militarismo, passou para uma república.
O Brasil, o Congresso Nacional ampliou em 22%, o Senado brasileiro ampliou em 17%. Refez a Constituição. Refez a Constituição. Nesses últimos anos, nós tivemos a aprovação do Plano Nacional da Igualdade Racial, do Estatuto da Igualdade Racial. E a lei parada. E a lei parada, ou seja, o Poder Legislativo de São José dos Campos está atrasado. E depois do comercial, Paulo, eu gostaria de citar que, infelizmente, nós tivemos 3 vereadores, ou 2 vereadoras e um vereador, que deu parecer favorável a essa lei atrasada, o que prova a desinformação e o desinteresse com essa tese. Um instante só. Então, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com Claudinei Correia, ele que é da Afronorte, falando da lei, das leis e da abolição da escravatura. Claudinei Correia volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco neste 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, o nosso entrevistado Claudinei Correia, ele que é formado em gestão de recursos humanos, especializado em políticas afirmativas e culturais. De profissão, o Claudinei Correia é caldeireiro, mas foi aprovado nos concursos públicos da Fundação Casa de 2012, educador social pelo CONDEP, ouvidor público em 2003 e ambos aguardando ser chamado ainda depois de 2013. 2013. O Claudinei Correia, ele é ganhador do PROAC de Cultura 2008 com o documentário Etnovale. Esse é o nosso entrevistado deste 13 de maio. Bem, quero registrar aqui a nossa audiência dos técnicos, cientistas, do INPE espalhado pelo Brasil todo nos acompanhando neste momento. Aos cientistas, aos funcionários do INPE DCTA aqui de São José dos Campos, do CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, o CPTEC do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, e também o INPE da unidade lá do Centro-Oeste brasileiro, que fica na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde,
em Cuiabá, no Mato Grosso, nos ouvindo e acompanhando este bate-papo com Claudinei Correia. Bem, antes de voltar à questão do 20 de novembro aqui, que é o Dia Nacional da Consciência Negra e que São José não decreta, há 2 dias atrás, 3 dias, aí na votação pelo Senado do impedimento da presidente Dilma Rousseff por até 180 dias, o Danilo Gentili, ele que é humorista, ele causou polêmica, principalmente no Twitter. Isso foi na quarta-feira, quando ele chamou a senadora Regina Souza, ela que é do PT do Piauí, como a tia do café. A senadora Regina, ela discursou no Senado contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E alguns seguidores do Danilo fizeram críticas a ele e outras pessoas o apoiaram. Ney, o que você acha? É uma ignorância ou é um preconceito do humorista? Eu, particularmente, tenho muito carinho, respeito pelo Danilo. O Danilo é uma das crias até do movimento progressista dessa nova mídia, de São Bernardo do Campo. Eu me lembro do Danilo magrelinho no escritório, na porta do escritório do parlamentar Vicentinho, sabe? Como todo humorista é subversivo, está na esquerda, né? Ele era do campo da esquerda, mas realmente a questão capital, a fama, fez ele mudar seus pensamentos. Infelizmente, o Danilo errou, né? Porque a senadora Regina Souza é uma representante do Senado brasileiro dentro da soberania nacional. Ele só está no eixo Rio-São Paulo. E ele ocupando hoje, sendo líder de audiência, até desbancando o Jô Soares, ele tem que estar atento no Brasil do Apoc ao Chuí. Né, Paulinho? A gente aqui, nós escutamos vocês falando aqui dos companheiros que estão lá em Alcântara, estão em todos os lugares do Brasil. Agora, uma pessoa que é um jovem, que hoje é uma realidade, ele não é mais uma promessa da televisão brasileira, ele é uma realidade. Ele foi muito infeliz e ele tem que se retratar mesmo, pedir desculpa para a senadora Regina Souza, chamar ela de tiazinha do café, mas eu até entendo ele enquanto humorista, que este é o papel do negro dentro da sociedade brasileira. Se você analisar friamente quem serve café, quem serve o cafezinho, quem limpa o chão, quem fica com a bandeja nos anais públicos, a grande maioria, e 99%, são de mulheres afrodescendentes. Então, quando Regina Souza foi discursar contra o impedimento da presidenta, ele quis, de uma maneira sática, mas infeliz, né, dizer, nossa, eu pensei que ela era tiazinha do café, falando bonito, né, pró-Dilma, né? Então foi um humor infeliz que ele teve. Exatamente. Mas é a grande realidade do povo brasileiro. A sociedade ela é visual. Ela é visual. Bastou ser negro para ser pejorativo. Com certeza. Não é? Basta isso. Olhou, dependendo da posição. Se tiver com um pandeiro na mão, é pagodeiro. Se tiver com a bola na mão, quer dizer, ninguém imagina. Se tiver de social, ele não pode ser um acadêmico, um formador de opinião. Ele tem que ser um irmãozinho da igreja. Exatamente. Agora, nada contra os irmãozinhos da igreja. Exato, mas é o posto. Se quando vê ele com a bola na mão, ninguém imagina que ele seja o dono da indústria de material esportivo. Sim, o negrinho que vai jogar futebol. Exato, quer dizer, existe esse preconceito visual e o Danilo Gentili acabou sendo muito infeliz com isso aí. Mas 80% dos seus seguidores a criticaram. Né? Todo mundo. Eu sou um dos seguidores dele, o povo criticou. Porque o legal, Paulo, que a população brasileira da classe C, que hoje é quem está subindo, não tolera o preconceito, né? Hoje nós tivemos aí, por exemplo, nós tivemos o crime mais famoso do Brasil, o crime de racismo, que foi o episódio da Maria Júlia Coutinho, da Maju. Foi o mais famoso. O Brasil, como que um todo, deu a mão para Maju, em solidariedade a Maju, porque ela é uma unanimidade nacional. Hoje, desses novos jornalistas aí, ela é consolidada como uma das melhores jornalistas, né? Está sendo produzida até para vir no futuro próximo apresentar o Fantástico.
Eu também, Paulo, passei por um momento difícil de racismo aqui na cidade de São José dos Campos, quando estava comprando tênis com meus filhos no calçadão. E o nosso vídeo foi o segundo caso mais visto no Brasil, né? Um racismo feito pela polícia, quando o policial pergunta numa abordagem: de quem é esse dinheiro, neguinho? Deita, neguinho, vai. Dá boa. São expressões que o Estado brasileiro reproduz para 2 jovens num calçadão, 12:30. Como se 2 jovens bem trajados iriam roubar uma loja sem arma. Ô Ney, e nesse evento, vamos falar assim, de que o Estado brasileiro de farda praticou esse preconceito contra 2 cidadãos jovens e universitários, juridicamente, o que é que a Justiça fez para reparar e consertar essa situação? Não, está em trâmite. Nós estamos em trâmite. Nós pedimos indenização financeira, né? Os nossos advogados, eu quero até mandar um abraço para a doutora Daniela, nós pedimos 3 milhões de indenização do Estado, porque o dano, a vergonha não tem preço, né, Paulo? Não tem preço. Não então, tem preço. se estabelecemos um valor mínimo, né, que nós entendemos que cada um merece ter 1 milhão de indenização, nós pedimos. Mas a grande questão é que o Estado brasileiro também, Paulo, não está preparado para discutir as questões pertinentes dentro da justiça de cunho racial. Nós temos pouquíssimos casos de pessoas que foram criminalizados por racismo em nosso país. E virou rotina, virou banal. Você chama alguém de macaco, de negro safado, de preto, isso, aquilo, você vai... Se o racismo fala que é inafiançável, você entra na delegacia, o escrivão, por sua vez, desconhece a legislação, ou qualifica como injúria, a injúria é afiançável, o réu, se for réu primário, assina um termo circunstancial, sai pela porta da frente dando risada da vítima, e paga uma cesta básica e está tudo zeradinho. Então nós temos que mudar a estrutura de direito. E é por isso, Paulo, que voltando para os debates da atualidade, é importante a implementação das delegacias de crimes raciais. Há essa necessidade. Porque são profissionais do Estado qualificados em lidar com crimes de cunhos raciais, que é o DECRAT, Delegacias de Crimes Raciais e Intolerâncias. São profissionais qualificados. E em São José dos Campos, a Afro-Norte exige, nós reivindicamos dos poderes municipais a intervenção junto ao Estado para que a cidade possa ter uma célula, uma extensão da delegacia, né? É um debate muito caloroso, porque a Secretaria de Segurança Pública entende que falta profissionais na área de segurança pública. Imagina criando mais um departamento. Mas nós solicitamos, na nossa humildade, que seja incorporada dentro da Delegacia da Mulher esse departamento. Você já tem crimes raciais. Lógico, já tem a Delegacia da Mulher estruturada. Então vamos estruturar na própria Delegacia da Mulher a Delegacia de Crimes Raciais e Intolerâncias. Porque já tem da mulher e do idoso. Coloca o do negro, do racismo e da homofobia. Resolveu essa questão. Pode ser agregado. Pode e deve ser agregado. Agora, Ney, voltando lá na promulgação da abolição da escravatura, antes da gente tocar na questão do 20 de novembro aqui em São José dos Campos, outras leis foram feitas, foram criadas no sentido de fazer uma libertação lentamente aos trabalhadores forçados. Houve mais leis, teve a sexagenário. E do ventre livre. Do ventre livre, que todo filho de escravo nasceria livre. A lei do sexagenário, que toda pessoa após 60 anos, né, estariam livres. Mas agora eu lhe pergunto, você vivendo à base de pau e ferro, apanhando no lombo, você ia viver a 60 anos? Porque naquela época, a estimativa de vida dos afrodescendentes não chegava a 50 anos. Por quê? O sofrimento em ser escravo. Quer dizer... A lei foi criada, mas já estava tudo natos mortos. Quando você teria direito, você já estava morto há 10 anos. Há 10 anos. A expectativa de vida... Era 50 anos de idade, da grande maioria. Então, foram algumas armadilhas, por isso se chama 7 atos oficiais que decretaram
a marginalização do povo negro do Brasil. É um histórico, é um documentário feito pela Educafro. Eu participei na época da construção e elaboração desse documento, pela Educafro, que é o Instituto de Discussão para a Educação para Pobres e Afrodescendentes do Largo São Bento. Bom, então a lei do sexagenário... É uma arapuca. E a lei do ventre livre, que foram 17 anos antes da abolição. Sim, foram praticamente uma lei pós a troca de moeda da Guerra do Paraguai. Tiveram vários manifestos, né, Paulo? Nós tivemos praticamente 16 manifestos antes do 13 de maio. Então, por isso que o 13 de maio não representa para os movimentos de luta uma data oficial. Os movimentos de luta reverenciam o 20 de novembro. Ok, que é o Dia Nacional da Consciência Negra em memória à morte de Zumbi dos Palmares. E a gente fala sobre ele já, e também da princesa Isabel, que ela teve esse envolvimento aí para assinar a lei. A gente fala daqui a pouco, okay, no último bloco de hoje, com o Claudinei Correia, da Afronorte. Um instante e o Claudinei volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com Claudinei Correia, conversando conosco nesse 13 de maio para falar ao senhor e à senhora a respeito da libertação da escravatura aqui no Brasil. Claudinei, voltando lá na Comissão de Justiça e Redação da Câmara, num documento de 2007, por que não houve a data, o feriado de 20 de novembro de Quilombo dos Palmares, da consciência negra em São José dos Campos? Na verdade, Paulo, houve um desrespeito com os movimentos, né? O documento ficou de 2007 até maio de 2011 para ser apreciado pela Comissão de Justiça e depois, recentemente em 2014 até 2016, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal, que tem a presidente, doutora Ângela Guadalguinin, e a relatora, a Juliana Fraga, e o revisor, a revisora Juliana Fraga e o relator, o Valdir Alvarenga, eles resolveram acatar a decisão do Departamento Jurídico da Câmara e sequer colocar o projeto em votação. Eles entenderam que, devido com os aspectos e competência da comissão, o projeto não tinha cunho e nem tinha valores técnicos, condições para ser discutida e votado em plenária. Ou seja, doutora Ângela, Juliana Fraga e Valdir Alvarenga, eles agiram de maneira muito cruel com um sonho de 80% da população joseense. Temos que entender que a grande maioria da população de São José dos Campos é favorável ao feriado de 20 de novembro, por se tratar de um feriado de um herói brasileiro. O 20 de novembro não é um feriado só dos pretos, é um feriado de um herói brasileiro, Zumbi dos Palmares, lembrando que é um herói nacional.
E por que nós entendemos que eles erraram? Porque a plenária é soberana, Paulo. O papel do vereador é construir leis. O vereador ganha para fiscalizar e construir leis. E o que provocou, e o que provoca no grande coletivo de discussão racial na cidade, a indignação, é o fato das duas parlamentares, as Nobedis, se autocolocarem dentro do Conselho da Igualdade Racial. Mesmo não votando, não colocando para votação a lei que pudesse dar um feriado para São José. Sim, a doutora Ângela Guadagnin, que eu tenho muito respeito pela doutora Ângela, e a Juliana Fraga, que por sinal é minha amiga, quero mandar um beijo carinhoso na Juliana Fraga, uma das jovens promessas para o futuro. É promessa, né? Para ser uma grande parlamentar no futuro, mas já sendo vereadora. As duas foram contrárias ao sonho da população. E se colocaram como membros do Conselho da Igualdade Racial. Elas votaram contra, elas não deixaram o projeto subir para votação na plenária, porque tem que ter pressão popular. Nós sabemos que no Brasil as coisas são movidas por pressões populares. Então, os movimentos reivindicavam que o projeto fosse votado. Porque se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, é um outro debate. Mas votar é o exercício democrático do Poder Legislativo. E a Juliana Fraga, a doutora Ângela e o Valdir foram contra esse direito do projeto da consciência negra ser votado. E aí, Paulo, esse peso não recai sobre Valdir Alvarenga, mas sim sobre Juliana Fraga e doutora Ângela, que as mesmas, elas se auto-colocaram como representante do Poder Legislativo dentro de um Conselho de Igualdade Racial, que em 99% das diretrizes são para as reparações dos negros na sociedade brasileira. Incrível. Então é uma contradição, né, Paulo? Agora, o Francisco Zumbi, o nome dele era Zumbi, né, que é o Zumbi dos Palmares. Ele foi também capturado e colocado à disposição de um padre para educar na doutrina cristã. Sim, Zumbi dos Palmares, ele era um homem letrado, né? Ele foi domesticado dentro do celibato, né, da Igreja Católica da época, né? Mas ele não aceitou. Ele fugiu para a mata. E foi morar em Palmares, que era chefiado por Cangazumba, que tinha acordos internacionais na época. Até relata-se a história que Cangazumba ele era um traidor de época também. E Zumbi, com a sua rebeldia, com a sua maneira de estrategicamente ser um bom combatente, primeiro conquista o quilombo internamente, ele ganha a guerra interna com Cangazumba e depois ele consegue resistir aos bandeirantes. Foram praticamente 2 décadas de guerra, onde os quilombolas não tinham sequer uma espada contra os bandeirantes armados. Agora, você falou dos bandeirantes e dessa homenagem para São José dos Campos. A população de São José dos Campos, qual a porcentagem de negros e pardos aqui? Sim, de acordo com os números do IPEA, São José dos Campos tem 32% de afrodescendentes. De acordo com o número do IBGE, São José dos Campos tem hoje 28,9% de afrodescendentes. Ou seja, 30% da população de São José dos Campos se declararam preto ou pardo. Agora, que isto dá em média 200 mil pessoas. Agora, o Claudinei, e por que o bandeirante, o Domingos Jorge Velho, que foi, segundo a história, perseguidor de negros e escravos, tem uma rua, tem a homenagem com uma rua aqui no Jardim Esplanada, em São José dos Campos? Paulo, infelizmente, os bandeirantes são vistos como os heróis nacionais. E você pensar numa política de Estado, que você pensar numa Câmara Municipal passada, se você analisar que São José dos Campos foi a última cidade do Estado de São Paulo a libertar os escravos, São José dos Campos. Então, é normal você ver os bandeirantes que foram os assassinos, os que cometeram o maior genocídio da história, serem retratados como heróis. Se você sair e for em Taubaté, na entrada da cidade, você tem uma imagem do bandeirante do tamanho da imagem de Jesus Cristo. E isso é fato. Taubaté, você concorda?
Borba Gato, é onde você vai, Duque de Caxias, que foi o grande responsável pelo massacre de negros. Nós temos uma praça no Corinthians, chama Praça Duque de Caxias. O Brasil inverte seus valores, os seus heróis. Quem são heróis nacionais? Os opressores. Por quê? Porque a população brasileira não assumiu o poder de mandonismo nacional. E isso até os dias de hoje, Paulo, que você analisar friamente, recentemente tivemos uma luta aí para o enfrentamento na comunidade do Pinheirinho, onde tinha uma praça Zumbi dos Palmares, e a própria polícia militar da época destruiu. Nós temos um conjunto habitacional sendo construído em São José dos Campos, com o nome Conjunto Habitacional Zumbi dos Palmares, que é em homenagem aos moradores do Pinheirinho. E é o único ainda que não foi entregue. Você já foi entregue Colina Zoom, Bem-TV, Bom Bocado, Tom Jobim, Colinas 2, 3, 4, mas o Conjunto Habitacional Zumbi dos Palmares, ninguém se fala, porque nos dias atuais... Ô Ney, você acredita, como acreditava o povo da época, que o Zumbi dos Palmares é imortal? Porque quando ele foi morto... Eles colocaram, foi decapitado, tanto quanto o Tiradentes, decapitado a cabeça e colocado em praça pública, para que o povo da época visse. Não, ele é mortal, sim. Mas você acredita que o Zumbi dos Palmares, ele é imortal? Não, ele foi um ser mortal, racional, que tinha estratégia de guerra, que durante 17 anos enfrentou um exército bandeirante europeu armado e por estratégias, por inteligência, venceu, e ele foi traído, né? E ele é um ser mortal muito inteligente que nos deixa um legado até os dias atuais. Ele foi traído por um outro bandeirante. Ele foi traído por outro negro, na verdade, né? Não era bandeirante? Não, o Zumbi dos Palmares, ele foi traído por membros do próprio Quilombo dos Palmares. Que entregaram a cabeça dele como forma de recompensa, né? Eu não acredito na imortalidade. Eu acredito que ele era um ser racional, de luta, assim como o Tiradentes, assim como outros heróis mundiais, mas que nos deixou um legado. E esse legado, nos dias atuais, se faz presente através de várias entidades de classe. Em São José, por exemplo, nós temos mais de 10 entidades de luta, e eu quero, nesse dia, mandar um abraço para as demais co-irmãs, as Quilombelas, Sequenego, o Grupo Conem, que inclusive tem o Fabrício como presidente, o Destaque Negro, que tem o Carlos, Grupo Dandara, Dandara 1, Dandara 2, e Afro Norte, Urban Black, Afros. Nós temos hoje em São José Pastoral Afro do Novo Horizonte, do Galo Branco, do Alto da Ponte, do Teres Parque, do Alto Santana, da Vila São Benedito. Nós temos o grupo de Jongo Mistura da Raça, Filhos de Olodum. Todos processos e projetos que discutem a questão da igualdade racial. Aqui na cidade de São José dos Campos. Nós buscamos, de maneira muito respeitosa, nós buscamos unificar uma agenda única de luta, porque passamos as mesmas dificuldades, Paulo. Só para você ter uma ideia, a cidade celebra várias datas comemorativas. Nós temos Festa do Mineiro, Festa 1º de Maio, Festa do Gaúcho, Festa Nipo Brasileira, Círculo Italiano de Festa, e a cidade não tem oficializado no seu currículo a Festa de Cultura Afro-Brasileira. Que é uma preocupação cultural também. E valorização. Então, nós, da Afro Norte, nós realizamos aí, nesses últimos 10 anos, o Miss Dandara, que é uma atividade, inclusive você foi nos prestigiar em alguns. Nós temos um projeto chamado Plantando a Consciência, que é de valorização nas escolas sobre a questão da preservação do meio ambiente, onde a comunidade negra já está provado que é a única que preserva o ambiente, o índio vende a terra. Nós temos a palestra ABC Sem Preconceito, África vai à Escola. Nós temos o Prêmio Maria Figureira, que são ações que durante o ano nós exercitamos, né, a busca de cidadania e de construir um debate. A Afro Norte não é contrário a nenhum departamento público, muito pelo contrário, nós queremos que avançam. O que nós não aceitamos, e aí os nossos ouvintes especiais aqui da Rádio CT, o que a Afro Norte não aceita, senhores diretores e companheiros dessa categoria, ouvintes,
é ter um conselho de igualdade racial num governo supostamente dos trabalhadores, que foi totalmente indicado pelo prefeito. O que nós gostaríamos? E deveria ser da sociedade civil organizada. 50% a sociedade civil se organiza e escolhe entre si. Paulinho, a Afro-Norte não tem nenhum representante no Conselho da Igualdade Racial. Está feito o desabafo. Eu só gostaria que, como nós falamos do Francisco Zumbi, ou Quilombo dos Palmares, da Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Gonzaga de Bragança, a Princesa Isabel. Não podemos tirar o nome da história, não é, Ney? Não, nós respeitamos todas as histórias, mas podemos contradizer também, né? Tem um conto no jongo que diz: joguei meu chapéu pra cima, meu chapéu que parou no ar. Eu falei, sou negão charmoso, meu Deus do céu. A princesa tornou votar. Há relatos na história que ela se apaixonou por um negro escravo, né? E através do coração, da paixão, ela resolveu assinar a liberdade por causa do amor que ela tinha pelo um afrodescendente, né? Dia 13 de maio, a abolição da escravatura. Claudinei, muito obrigado pela sua entrevista e pela presença aqui na Rádio CT. Obrigado, Paulo. É um prazer estar à disposição. E qualquer um quiser nos encontrar, é só na Rua Urano, 375, no Jardim da Granja, no portão do INPE. A Rua Urano fica em frente ao INPE. Em frente ao INPE. E nós estamos de portas abertas lá com o projeto Casa Amor. Rua Urano 375, Jardim da Granja. Muito obrigado. Uma travessa da Avenida dos Astronautas. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Chile Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.